Orgulhosos leões tropeçam por acaso com uma raposa ferida e foram para a matança. Mas então algo inacreditável aconteceu. O filme Rei Leão nos ensinou muito sobre esquecer suas preocupações e sobre o círculo da vida. No mundo natural real não é tão diferente e pode ser tão brutal e impiedoso como ser bonito e de tirar o fôlego também. Todos os animais selvagens devem alimentar-se de algo e muitos deles sustentam-se alimentando dos outros animais que vivem por perto. Por lá é um mundo de cães, mas tão inacreditável quanto isso pode ser quando houveram algumas vezes onde animais selvagens provaram que o habitual estereótipo estava errado. Em 2015, Grant Dyer, um fotógrafo profissional sul-africano da vida selvagem, encontrou por acaso este incrível momento que aconteceu na Central Kalahari, reserva de um belo parque nacional em Botsuana. Este parque nacional é uma seção incrível da Grande Botsuana que abrange mais de 13 milhões de acres, ou mais de 52.800 quilômetros quadrados de terra. O terreno é dominado por pastagens e é o habitat natural de muitos animais selvagens, alguns dos quais são tão raros e incríveis. Você vai encontrar por lá leões, chitas, guepardos, elefantes, hienas e assim muitos outros animais da vida selvagem. Grant Dyer estava em uma viagem de fotografia da vida selvagem no Kalahari Central e teve a sorte o suficiente para pegar o momento. Os orgulhosos leões tropeçam em uma raposa jovem. O orgulho, como foi nomeado o grupo dos leões. Os orgulhosos leões reuniram-se domingo e foram vistos próximos de um buraco de água, bebendo e refrescando-se. Depois da água potável, alguns membros do grupo começaram a se aventurar ao sul a partir do poço, enquanto uma leoa e seus filhotes esperavam para trás. Apenas alguns momentos depois, Grant foi alertado por um dos seus membros da equipe muito à frente que algo estranho estava acontecendo e rapidamente ele correu para a frente, onde eles encontraram um pequeno animal no meio da estrada. Após inspeção de longe, parecia que a leoa na liderança do grupo tinha encontrado uma raposa ferida com orelhas ruins. Parecia tão mal e ferido que estava arrastando seus quartos e ainda era incapaz de suportá-lo. Parecia que tinha um ferimento grave na pelvis ou uma costela quebrada. Esta raça de raposa é conhecida por ser pequena em estatura e tem uma longa lista de predadores. Quando Grant viu a leoa se aproximando da jovem raposa, ele estava quase certo de que a pobre coitada estava condenada. Quando a leoa se aproximou da raposa, tentando inspecioná-la ou talvez mesmo comê-la, ela recebeu um choque quando a raposa, aparentemente fraca, atacou em defesa do pequeno animal, mordendo-a com raiva no nariz, claramente avisando-a para ficar longe. Rucus era o leão macho do orgulho. Se aproximou da cena também. Ele provavelmente estava esperando para obter uma parte desta presa recém-descoberta. A raposa estava determinada a deter os leões de a devorarem e começou um chamado de alerta. As raposas normalmente tagarelam e podem gritar em voz alta ou começar a fazer barulhos quando elas sentem-se ameaçadas. E essa jovem raposa sabia que não estava na companhia de amigos. Sempre que qualquer um dos leões ia pegá-la, ela tentava se defender ao mesmo tempo em que emitia sons agudos. O leão macho eventualmente decidiu que ela não valia a pena e retirou-se para um lado da estrada, apenas alguns metros de onde a raposa estava. Por ele não estar tão longe, era muito fácil para o leão dar um bote e atacar a raposa em um piscar de olhos. Enquanto o macho assistia, a leoa fazia algo curioso. De alguma forma, a pequena raposa, que mal era capaz de movimentar-se, estava tentando se defender. Grant ficou confuso e um pouco surpreso quando a leoa deitou-se ao lado da raposa e começou a afastar os outros leões. Quando o leão macho tentou se aproximar, ela bateu nele, impedindo-o de chegar mais perto.
Gran e sua equipe pensavam que a leoa poderia simplesmente estar jogando, ser um jogo cruel de salvar a presa para si. Talvez ela foi inflexível e comeria a raposa sozinha com seus filhotes. Descontente com o ataque de um dos seus companheiros, o leão rugiu de raiva para a leoa, mas ela não estava recuando também. E logo, um jogo de rugidos começou. Eles se acalmaram e o leão macho, perdendo interesse após o confronto, saiu com o rabo entre as pernas na mesma direção em que o resto do orgulho tinha ido, deixando a leoa sozinha com a jovem raposa ferida. Gran esperava com sua equipe de perto, assistindo os eventos se desenrolarem. Eles pensaram que já tinham visto o desfecho do encontro, que encerraria antes que acontecesse um novo, já que os leões não são tímidos sobre obter suas presas. Era muito provável que a leoa logo deixaria sua curiosidade e começaria a festejar, já que a raposa era uma refeição livre e fresca. Afinal, qualquer leão não iria deixar passar tal oportunidade. Gran esperou para ver se a leoa comeria a raposa por minutos, mas nada aconteceu. A leoa e seus filhotes simplesmente cercavam a raposa sem fazer qualquer coisa. Para ele, em algum momento, começou a parecer que eles não iam mesmo protegê-la. Os filhotes pareciam perfeitamente compreensíveis, esperando por sua mãe ao lado. Ela estava agindo como uma mulher para uma raposa ferida. Foi um dos pensamentos que passou pela mente de Gran. Em todos os seus anos fotografando a vida selvagem, ele nunca tinha visto um encontro tão incomum. A leoa alternando entre ajudar a raposa e vigiando os arredores atentamente. Gran tinha quase certeza de que ela estava procurando por qualquer outro predador que poderia vir dos arredores para tentar atacar a raposa. Logo, a atenção suficiente da leoa foi atraída para longe da raposa ferida. Não muito longe, o resto do orgulho podia ser ouvido rungindo e lutando. Aparentemente, eles tinham marcado uma nova morte e estavam lutando pelo processo de alimentação como os leões geralmente fazem. Ela fez uma pausa por um segundo antes de se levantar e moveu-se em direção ao barulho com os 3 filhotes, muito cedo esquecendo da raposa que tinha acabado de fazer amizade. A equipe de Gran tentou seguir os leões e ver onde eles estavam indo, mas infelizmente eles logo perderam de vista o orgulho. Enquanto isso, ainda no local onde tudo aconteceu, não estava ninguém menos do que a raposa ferida. A pequena foi deixada confusa, chocada e com dúvidas de que tinha escapado e que se encontrava viva, mesmo depois de ter a coragem de atacar uma leoa totalmente crescida. Embora Gran pensasse que a raposa tivesse sofrido uma lesão grave na pelvis, a raposa reuniu a força para manter movendo-se. Mesmo com as pernas fracas e instáveis, a raposa foi capaz de ficar de pé. Aparentemente, sua pelvis ou coluna não tinham sido tão severamente danificadas, e ela devia ter sofrido uma contusão ruim que precisava de algum tempo para se recuperar antes de mover-se. Durante algum tempo, parecia que o truque havia funcionado. Quando a raposa pensou que seus problemas tinham acabado, apareceram mais. 2 chacais famintos a descobriram e pensou que estava fraca e era presa fácil. Chacais são conhecidos como um bom predador de raposas orelha de morcego, e aqueles 2 parecem determinados a terminar o que a leoa se recusou a fazer. Os chacais aproximaram-se da raposa ameaçadoramente e começaram a perseguição. Depois disso, assim como fez com os leões, a raposa jovem não recuou. Em vez disso, ela ficou firme e exibiu tanta convicção que os faziam questionar-se. Eles decidiram deixá-la sozinha. Finalmente, livre de qualquer predador querendo comê-la, a raposa jovem fez o seu caminho para fora daquela área. Gran estava tão intrigado com a resiliência da jovem raposa e da sua falta de medo para enfrentar qualquer coisa. Ele e sua equipe a seguiram por alguns dias, certificando-se de verificar como ela estava. Eles a rastrearam para várias partes da reserva. A última vez que eles viram a raposa, antes de deixá-la desfrutar da sua vida em paz, ela estava em um mar de grama, estava deitada de cabeça na grama, provavelmente se recuperando de seus angustiantes encontros com predadores e do machucado nas pernas traseiras.
Mais tarde, depois que avistou a raposa na grama, Graham voltou para o mesmo buraco de água e lá ele encontrou 2 diferentes leões, bem alimentados, com rostos sangrentos, evidências de uma morte recente. Isso efetivamente lembrou Graham que, embora a natureza tenha seus muitos momentos bonitos, há também o natural, mais vicioso. Aqueles, quando tudo se junta, ele forma um equilíbrio bonito e delicado com apenas estranhezas suficientes e personagens inesperados como esta pequena e audaciosa raposa que se manteve em seu terreno e viveu para ver o outro dia. Sem uma câmera capturando tudo isso, seria quase inacreditável que tal coisa nunca aconteceu. Quem teria pensado que uma leoa protegeria sua presa, especialmente da sua própria espécie? Se você gostou dessa história, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar com os amigos. E para não perder histórias como essa, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo vídeo!